Pai, obrigado pela bênção que nos dás hoje em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Que bênção. Aleluia. Tudo bem. Aleluia. Agora, esta manhã, esta tarde, o que somos? Manhã, tarde, tarde. Nós somos. Vou compartilhar com vocês sobre o crescimento da igreja. Amém. Você está animado com isso? E meu tópico de hoje é crescimento da igreja e Getsêmani. Crescimento da igreja e Getsêmani. Por favor, sentem-se. Agora, crescimento da igreja. Efésios 4, versículo 16, diz que cada junta supre alguma coisa. Então, para que a obra de Deus continue, todo mundo supre alguma coisa. Um membro da igreja pode suprir 100 membros. Alguém pode suprir 10 pessoas. Então, olhemos para a Escritura de que em todo o corpo, perfeitamente ajustado e solidamente consolidado pelo auxílio de cada uma das juntas, provê o que é necessário para o seu crescimento. Portanto, cada parte do corpo contribui para o crescimento da igreja. Tudo bem. De acordo com o trabalho efetivo na medida de cada parte, compõe-se o aumento do corpo. É isso que faz o corpo aumentar. Tudo bem. Altere a versão, por favor. Altere a versão, por favor. Ele faz todo o corpo se encaixar. Perfeitamente juntos, pois cada parte faz seu trabalho especial. Então cada um faz seu trabalho especial. Ajuda as outras partes. Crescer. Ajuda as outras partes a crescer. Então veja a palavra crescer, o crescimento da igreja, para que todo o corpo fique saudável, crescendo e cheio de amor. Então a palavra crescer, crescendo, crescimento, crescimento da igreja, tudo bem, é muito importante. E você vê isso em todos nós. Devem contribuir estando juntos. Agora, olhe novamente para a distração de Shan, por favor. E ele faz todo o corpo crescer e se edificar em amor. Amém. Sob o controle de Cristo, cada parte do corpo faz o seu trabalho. Ela apoia as outras partes. Dessa forma, o corpo é unido e mantido junto. Amém. Para que ele faça todo o corpo crescer. É por isso que estou falando sobre o crescimento da igreja, porque o que está na Bíblia diz respeito a nós. O crescimento de uma igreja, a igreja crescendo. Todo mundo tem um papel a desempenhar. Você pode achar trabalho do pastor, não é? A Bíblia diz cada suprimento conjunto. Versão King James Old Language. Dê-nos mais uma versão. Ele nos mantém em sintonia uns com os outros. Seu próprio sopro e sangue fluem através de nós, nutrindo-nos, para que cresçamos saudáveis em Deus, robustos no amor. Amém. Mas eu quero dizer uma coisa. Veja Efésios 4,16 na versão King James. Rei James. De quem todo o corpo foi adequadamente unido e compactado. Então, a vontade de Deus para nós é que sejamos compactados. Nós temos que estar próximos.
Um dos segredos que nos ajudou muito a crescer são os relacionamentos próximos e sólidos e duradouros. Eu tenho relacionamentos próximos com várias pessoas. Dificilmente existe missionário com quem eu não tenha um relacionamento próximo. Quando as pessoas se afastam e falam coisas negativas, sou estranho. Eles mesmos sabem que é estranho, porque temos relacionamentos próximos há muito tempo. É por isso que causa alvoroço e alvoroço. Porque relacionamentos próximos nos ajudam a crescer. Sim. Você aperta a mão do seu vizinho, aperta a mão, dá um tapinha no ombro. Você já fez isso? Faça um teste de gravidez. A pessoa está grávida? Não, porque não é perto o suficiente. Você entende o que estou dizendo? Não é profundo o suficiente. Então, a menos que o relacionamento seja profundo o suficiente, não há filhos, frutos ou crescimento. Espero que você entenda. Se você estiver na 4ª série, tenho certeza de que aqueles que estão na 3ª e 4ª séries conseguirão entender isso. Então é um certo nível de proximidade que temos e podemos permanecer muito próximos por muito tempo, que pode nos dar frutos e também pode nos dar filhos, pode nos tornar uma família. Tudo bem. Então Satanás está sempre tentando nos fazer brigar e ter algo. Esse cara, eu marquei ele, esse aqui, isso não faça isso. Você será cortado de pessoas importantes na sua vida, amém? Então você raramente tem alguém que está crescendo e que não tem compactação e união. Coloque a escritura de volta. Compactação e união. Cada junta fornece, e você tem uma igreja crescendo, até que todos forneceram alguma coisa. E é por isso que no domingo inchado, você vê que cada articulação forneceu alguma coisa. Todo mundo estava trazendo alguém. E acho que precisamos apenas exercitar um pouco os músculos. Não necessariamente um domingo inchado, mas apenas queremos inspirar. Às vezes você vai ao médico e inspire. Você vê fica um pouco maior em apenas uma respiração. Inspire e expire. Então, em alguns domingos, faremos exercícios de inspiração e expiração, dentro, fora. E então você vê que a igreja fica cada vez maior. Isso mostra que estamos vivos. Amém. Lindo. É por isso que estamos pregando sobre o crescimento da igreja. Sabe, eu lhe digo, as pessoas precisam aprender a amar a igreja. Porque a igreja é Cristo, o corpo de Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Toda vez que vamos a casamentos, ouvimos essa passagem das Escrituras. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. É um grande mistério. O grande mistério é que você deixa seu pai e sua mãe e se une ao seu cônjuge. E esse grande mistério é um mistério. Onde você vê que a igreja é o corpo e Cristo é o nosso, Jesus é o nosso marido. E nós estamos unidos a Ele. Nós somos a noiva de Cristo. E nós estamos, sim, uau. E estamos chegando mais perto. Estamos chegando mais perto. Amém. Amém. Agora, que é crescimento da igreja e Getsemane. E eu quero te dizer. Veja bem, nunca se sabe. Conhecimento é a chave. Veja Lucas 11, 52. Ai de vós, doutores da lei, porque tirastes a chave do conhecimento. Ai dos doutores da lei, que não eram como advogados de hoje. Eles eram pessoas das Escrituras, mergulhados nas Escrituras. Não era uma profissão. Ai de vós, doutores da lei. É isso que a Bíblia diz. Por favor, não desculpo, mas porque vocês tiraram a chave do conhecimento. O conhecimento é a única coisa na Bíblia-chave.
Confira na sua Bíblia e veja o que mais é chamado de chave. Quando Jesus disse, eu te darei as chaves do céu, Mateus 16, a partir do versículo 18 e no versículo 19, ele diz, eu edificarei a minha igreja e então te darei as chaves do céu. Eu te darei as chaves. Versículo 19. O que é chave? De novo, chaves são conhecimento. O conhecimento vai te levar para o céu, um lugar muito incrível em Deus. Amém. Muita gente acha que tem conhecimento, mas na verdade muitas vezes nos falta conhecimento e Deus quer nos abençoar com conhecimento. Amém. Agora, uma das chaves é que o crescimento da igreja e a bênção, de modo geral, na sua vida estão conectados ao Getsêmani. Vamos ver o que é o Getsêmani. Lucas 22, versículo 39. Lucas 22. E ele saiu e foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos também o seguiram. Tudo bem. E, chegando àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entrem em tentação. Ele se afastou deles a um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, um anjo do céu apareceu para ele, fortalecendo, estando em agonia, orava ainda mais intensamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo na terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Tudo bem. Agora, a Bíblia diz que era costume de Jesus ir ao Monte das Oliveiras. Tudo bem. Agora, quando formos para Israel, se eu tiver a grande oportunidade, se eu puder estar com todos vocês nessa importante parte, há muitas coisas fascinantes em Israel, mas os movimentos cruciais de Jesus da quinta para a sexta-feira, ILT, break time igual 0.5 SVGT, só nesse curto e significativo período da noite de quinta-feira, desde onde foi a última ceia dentro da antiga e histórica Velha Jerusalém. Depois disso, ele desce. Vocês vão ver, é preciso atravessar e caminhar. Então, sabe, na viagem para Israel, às vezes quando você está com pessoas mais velhas que não querem andar muito e tal, você não consegue realmente ver ou sentir. Por isso, espero que a visita do primeiro amor tenha um pouco mais de energia. Porque realmente é preciso energia para andar e andar rápido. Porque não dá para andar devagar, em distâncias a serem percorridas. Então, depois da última ceia, vamos para o jardim, que fica no Monte das Oliveiras. Lá tem muitas oliveiras. Fica no Monte das Oliveiras. Quando você está em Jerusalém, no portão, dá para ver o Monte das Oliveiras ali. Então tivemos a última ceia lá, e ele desceu para o Monte das Oliveiras, e lá ele estava orando. Enquanto ele orava, foi ali que vieram prendê-lo. Então, quando ele foi preso, o levaram para o palácio do sumo sacerdote. Então temos que caminhar de lá, atravessar o vale do Cédron, descendo e subindo até o palácio do sumo sacerdote, onde ele foi julgado. Depois, de manhã, ele foi levado de lá e temos que atravessar de volta para Jerusalém até o local de Pilatos. O palácio, que fica em outro lugar. E lá ele seria sentenciado. Depois, onde ele foi sentenciado, temos que caminhar por estrada chamada Via Dolorosa até Monte Calvário. Calvário, não apenas Calvário, Monte Calvário. Está no topo. A Igreja Católica construiu uma igreja no local, acreditam Jesus foi crucificado. Então, nessa caminhada, você meio que vê o movimento que aconteceu à noite. Tudo bem, ele vai e vem, é preso, levado para cá, para lá,
e todas as distâncias. Tudo bem. Então, foi isso que aconteceu naquela noite. Naquela noite, Jesus foi ao jardim e era um lugar que ele costumava frequentar. Então vemos Jesus lançando o alicerce da igreja da qual todos nós estamos nos beneficiando, uma igreja que nunca parou de crescer. Algumas igrejas, desde a Covid, espaçaram as cadeiras e as cadeiras ainda continuam espaçadas. Os arranjos da Covid ainda continuam porque ajudam. Mas a igreja de Jesus nunca parou de crescer. Agora, em primeiro lugar, o que o Getsemane te ensina? Primeiro, ele te ensina que os pontos de virada da sua vida são determinados nos momentos privados e pessoais que você tem com o Senhor. ILT break time igual 0.5S VGT. Porque a vida de Jesus foi verdadeiramente determinada pelo tempo de oração particular que ele sempre tinha com o Pai, não apenas por qualquer ministério público. Meu livro, Crescimento da Igreja. Estou pregando para você. Prego meus livros. Os pontos de viragem da sua vida são determinados a não pregar e não ir à igreja, mas pelo seu tempo pessoal. Porque no jardim do Getsemane ele deixou os discípulos e orou ao seu Pai. Então você precisa disso. Amém. Número 2. O Getsemane nos mostra que o maior exemplo de espera no Senhor. Ele é um grande exemplo de esperar em Deus. É Jesus no Getsemane. Amém. Número 3. Então, o número 1 é o que? Pontos de virada são encontrados no Getsemane. O número 2 é que Jesus no jardim é seu exemplo. Ele é seu salvador. Ele é seu líder. Ele é seu mestre. Ele é seu guia. Ele é seu grande exemplo. Todos nós ficamos aquém do exemplo de Jesus. Mas aprendamos com Jesus. Amém. Número 3. O Getsemane nos mostra que você precisa ter um lugar para onde ir com frequência, sempre, para orar e esperar no Senhor. Deve haver algum lugar onde você vá para esperar em Deus. Deve haver um lugar. Agora, alguns de vocês nunca foram a lugar algum para orar antes. Mas deve haver um lugar para onde você vá. A Bíblia diz como era seu costume. Amém. Era seu costume. Não é um costume funerário. Não é um costume de festa ao ar livre. Não é um costume de noivado. É um costume de Jesus Cristo. Quando você ouve as pessoas dizendo, essa é a nossa tradição, nossa tradição, nossa tradição, nós também temos uma tradição na igreja. Temos costume na igreja. E a Bíblia diz que era costume de Jesus ir ao jardim. Ele sabia disso, e é por isso que Judas sabia exatamente onde ele estaria. Ele foi e olhou na Bíblia como era seu costume.
Sempre tive sempre muitos lugares para onde vou. Eu oro desde a época em que estava no ensino médio e continuo orando ainda até o dia de hoje, eu oro. Qualquer formiga ou barata que mora lá vai me ver sempre com muita frequência por lá. Se houver uma barata morando lá, ela vai me ver sempre, regularmente ou com bastante frequência. Indo visitar as baratas. Faço isso desde o ensino médio. Desde a época em que estava no Lagoon. Você vai me encontrar nos jardins deitado na ponte. Costumava ter um laguinho lá. Eu costumava deitar na ponte e orar. É isso que realmente determina a sua vida. Não é o que você é visto fazendo. Número 4. Getsemane nos ensina a importância de sair do seu ambiente muito habitual e comum. Do seu ambiente habitual para lugares onde você pode se beneficiar da natureza. Amém. Lembro que alguns anos atrás, levei algumas pessoas a um lugar para orar. E tinha algumas pessoas entre eles perguntando: por que estamos vindo aqui? Eles perguntavam: por que não podemos orar em Acra? Impressionante, pessoas pensam. Escute. Você vai se surpreender que sua mente não está funcionando porque você está na cidade. Pela minha experiência pessoal, leva, não quero dizer muito tempo, mas pode levar 2 dias para acalmar completamente, às vezes até 3 dias inteiros, antes de você realmente conseguir. E se o seu celular estiver ligado, toda vez que chega uma nova mensagem ou notificação, voltamos a pensamentos de alta velocidade. Quando você estuda o sono, existe um tipo de sono chamado sono REM. Sono de movimento rápido dos olhos. Então, se você levantar a pálpebra, vê o olho se movendo. Mesmo que você esteja dormindo, ele está se movendo. Então você acha que está descansando, mas os olhos estão trabalhando. Pensamentos, certos sonhos e certas coisas vêm durante o sono REM e existem outras fases do sono. Demora um pouco para se acalmar. Número 5. O Getsemane, um lugar de profunda oração e entrega, te ensina a crucial e vital importância de se reunir em pequenos grupos, amém, de líderes dedicados e comprometidos, para apoio mútuo e crescimento espiritual. Até mesmo no mundo secular. Você vê eles indo para ilhas e para resorts luxuosos e exclusivos. Você vê eles indo para certos lugares. Uma empresa que vende facas e garfos. Eles foram para uma ilha. Alguém que fabrica frigideiras e panelas na Venezuela levou. Foi para sei lá onde para uma reunião distante e significativa com a equipe, para discutir estratégias e planos futuros importantes. Alguns até alugam barcos particulares e levam todos os funcionários. E alguém pergunta por que não podemos fazer essa reunião em casa, entende? Seus costumes de vila estão te atrapalhando.
Por que ela está cantando? Você tem que cantar essa música com o jeito da vila. Então se prepare. Talvez você tenha que cantar antes de encerrarmos. Eu estava dizendo para alguém, tem tantas coisas que eu nunca vi meu pai fazer. E minha mãe. Eu aprendi isso na igreja. E eu aprendi isso na igreja. Se você acha que tudo o que você sabe foi só o que aprendeu com seus pais biológicos, eu sinto pena de você. Sim. Porque se o casamento dos seus pais era um X40, casamento não a 1, já foi até X, e o X virou 4-0. Ainda tem um longo caminho até chegar em C ou D. Ou se o casamento nem existiu, de onde você vai aprender tantas coisas? E enquanto você está aqui, você está aprendendo. Quando você entra em um determinado ambiente e realmente relaxa, sua mente funciona de uma forma bem diferente. Derek Prince disse algo. Eu o ouvia. Vocês me ouvem bem? Não me ouço tão bem. Mas faz sentido. E ele disse, percebe, Deus fala quando descansando. Ele falou sobre uma das maiores decisões do seu ministério. Ele disse que estava em frente ao espelho penteando o cabelo. E então o Espírito Santo falou com ele. E o Espírito Santo disse para ele, você não é um evangelista. Só isso. Você não é um evangelista. Você é professor não evangelista. Sim. Algo assim. Ah, sim. Por isso dizem para você não tomar decisões quando está com raiva. Não tome decisões quando chateado. Não tome decisões quando sob estresse. Porque parte da sua mente fica bloqueada. Então, veja, quando as pessoas estão magoadas, Deus falou comigo, Romale, você está magoado. A mágoa agindo você. Só isso. Quando você está na igreja, é o fim do meu relacionamento, a música. Não se ofende. Você não se magoa com isso e ouve claramente. Por quê? Porque você não se comunica. Você não sorri quando me vê. Você não é alegre perto de mim. Você não gosta dos meus amigos. Você já tem uns 4 bons motivos, sem se ofender, para terminar até às 18 horas, hoje. Não espere até se machucar para então tomar decisões. Não. Tem que passar muito tempo. Amém. Número 6. O Getsemane mostra a importância de estar a sós com Deus. Graças a Deus pelas reuniões de oração, mas por estar a sós com Deus. Fico feliz em liderar uma reunião de oração de fluxo, mas é diferente de quando estou orando sozinho. Fico feliz em liderar uma reunião de oração, mas é diferente de quando estou orando sozinho. Sim. Então sua vida vai mudar. Amém. Enquanto você ora. Número 7. O Getsemane te ensina a importância de orar, seja feita a tua vontade. Amém. Seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. Agora, seja feita a tua vontade, fé é uma oração importante. Qualquer um que diz que conhece a vontade de Deus
É verdade que você pode conhecer a vontade de Deus, mas muitos de nós não a conhecem. A maioria de nós não conhece a vontade de Deus. Eu ouvi um pastor dizer: estou no centro da vontade de Deus. E eu pensei comigo mesmo: eu oro para ter essa confiança, para também poder dizer: eu estou no centro da vontade de Deus. Sim. Pergunte ao seu vizinho, no centro, à direita ou à esquerda do centro? Amém. Agora, cada um de nós precisa desenvolver esses pontos. Amém. Primeiro, desenvolva a arte de quê? Orar. Desenvolva a arte de esperar em Deus, sozinho, a partir de hoje. Sozinho. Quero ver você orando sozinho. Nunca vi nenhum homem de Deus, nenhum pastor, que se saia bem sem esperar em Deus. Sozinho. Sozinho. Ser um servo de Deus às vezes é solitário. E então, você pega um lugar como Mampon. Lá tem um ambiente que é diferente do ambiente de Accra. Veja, você pode ficar 5 semanas em Accra sem chover. Mas lá chove todo dia. Porque é um ambiente diferente. Existem 4 razões pelas quais não chove em Accra. Tenho certeza de que você aprendeu isso em geografia. Existem 4 razões pelas quais há pouca chuva em Accra e na Grande Accra. Você conhece os 4 motivos. Se você não os conhece, volte para a escola, porque eu não sei em que escola você estudou. Isto é geografia. Aprendemos isso em geografia. Tudo bem. Então, número 1, diga ao seu vizinho: quero vê-lo a sós com Deus. Sim, hoje. Você tem pessoas que vão assistir a filmes realmente emocionantes e envolventes no cinema, desfrutando de uma experiência completa. Às vezes eles levam um menino ou uma menina. No nosso tempo, não sei quando o nosso tempo é agora. Alguns de nós nunca desenvolvemos esse hábito ou arte. Sim. Então o que estou dizendo é que nunca me ocorrerá ir ao cinema para assistir a um filme agora. Porque eu assisto em casa na TV. Ou você não entendeu o meu ponto. Então isso é algo que eu não aprendi a fazer? Não estou dizendo que não é legal. Cinema Orion. Você conhece Orion? Sim. Hey, Orion. Não, nunca fui ao Plaza. Globo. Eu fui ao Globe antes do vídeo ser inventado. Sim, não havia nada como vídeo. Você quer assistir a um filme, você vai ao cinema. O que estou dizendo é que eu não desenvolvi isso. E você também. Você não desenvolveu essa arte de ir sozinho para orar. Assim como eu não desenvolvi a arte de ir, tipo, vou na casa da vovó para assistir a um filme. Isso nunca me ocorreu antes. Mesmo quando passo pela casa da vovó, não me ocorre que tem um filme lá. Não me ocorre que tem lojas. Para você. Isso ocorre para você. Então, o que estou tentando te dizer é que você sabe como ir assistir a filmes. E quanto a desenvolver a arte de ir a algum lugar só para orar? Só você. Que tal isso? Acho que vou para outro país porque esse pessoal não está interessado nesse tipo de pregação. Para onde eu vou? Acho que irei para o Zimbábue.
Número 2, desenvolva a arte de esperar em Deus com um grupo pequeno, como 7 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas. Eu costumava ir rezar nas montanhas sozinho e alguns pastores. Talvez 10. Houve momentos em que eu ia e rezava. O que escrevi tenho certeza que leram o que significa ser um pastor, canteiro de abacaxis. Eu estava com o bispo Saki e o bispo Ed. Eu disse, vamos rezar. Sim. Você tem alguém para quem você diz, vamos fumar. Vamos seguir as meninas. Número 3, desenvolva a arte de esperar em Deus com a congregação. Número 4, desenvolva a arte de orar durante a reunião de oração no chão. Veja, você tem que saber como usar a tecnologia para te ajudar a orar. Se, por exemplo, você quiser orar por 3 horas, 4 horas, tudo o que você precisa fazer é entrar no YouTube, escolher um dos vídeos lá e começar a tocar na sua casa. Você pode orar por horas e horas e horas e horas. Número 4, desenvolva a arte de esperar em Deus cronometrando-se com o tempo pequeno. Use seu relógio. Jesus disse o quê? Você não poderia vigiar comigo 1 hora? 1 hora. Amém. Se você não consegue orar por 1 hora, você não consegue orar. Jesus ficou surpreso que as pessoas não conseguiam orar por 1 hora. Ele ficou chocado. Pergunte ao seu vizinho, você não consegue orar por 1 hora? Quero dizer, grite com a pessoa de um jeito que ela fique surpresa. O que? O que? Você não consegue orar por 1 hora? Uma vez conheci um homem que se gabava de quanto tempo ele conseguia transar. Sim, ele estava me contando o tempo de duração. Não quero falar o tempo, mas ele me dizia o tempo. Ninguém consegue fazer o que ele faz. Não é que eu vi isso em filme. Ele está ali, de pé. Isso é dele. Quero dizer, ele tem orgulho disso. Mas eu não sei. Ele nunca falou comigo sobre oração, mas ele estava me explicando. As habilidades dele são tão fora do comum que não existe ninguém como ele para casar com a pessoa. E que, se ela o perder, ela perdeu. Então, será que a gente não pode se orgulhar, não se orgulhar, mas dizer assim, eu consigo orar por 2 horas, eu consigo orar por 3 horas, em vez de dizer que você consegue transar por, como é que chama? Isso, eu não vou mencionar, você está esperando que eu fale, mas eu não vou dizer no microfone. Ao invés de dizer que não há ninguém como Jesus, ele disse que não há ninguém como eu. Pergunte ao seu vizinho, então, por quanto tempo você consegue orar? Por quanto tempo você aguenta? Por quanto tempo você aguenta? Número 6. Desenvolva a arte de orar em línguas enquanto lê a sua Bíblia. Amém.
Desenvolva a arte de orar em línguas enquanto lê a Bíblia. Você se pergunta o que fará no Getsemane e você está orando em línguas. Você precisa, sua mente pode estar divagando. Então, lendo a Bíblia e outros livros relacionados à Bíblia, você começará a ter revelação. Quantos querem revelação? Oh, sim. Amém. Aleluia. Então reze. Rezar. Agora vou lhe dar um sinal. Quantos vão desenvolver esse sinal? Sim. Ore até conseguir orar a noite toda sozinho, sem dormir. Um homem a noite toda. Não tem ninguém dizendo, vamos orar ou dividindo isso. Você está sozinho no quarto. Sim, até de manhã, durante toda a noite. Sem supervisão. Só você. Durante toda a noite, até amanhecer, e você está lá orando. É demais? Acho que deveria compartilhar isso com a escola de bispos. Acho que talvez as pessoas não estejam interessadas nessas coisas. Sim. Lindo. Agora, desenvolva a arte de orar com jejum. Agora, todos devem tentar um jejum de um dia, 3 dias de jejum, 5 dias de jejum, 7 dias de jejum, 14 dias de jejum, 21 dias de jejum. Chloe, você está seca. Somente água. E 40 dias, não mais que 40 dias. E não morra, por favor. Fique vivo, por favor. Qualquer pessoa que veja que alguma doença sua piora devido ao jejum, não deve jejuar. Porque existem diferentes tipos de jejum. Temos um jejum chamado jejum de Daniel. Daniel jejuou. A Bíblia diz, em Daniel 10, versículo 2, naqueles dias eu, Daniel, estive de luto por 3 semanas inteiras. Não comi nenhum pão gostoso. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem eu me ungi. Não é permitido tomar banho. Até que 3 semanas inteiras foram cumpridas e foi uma conquista. Nenhum pão agradável. Nenhum pão agradável. Que pão? Isso significa que você deixa de lado o bancu e o ensopado de quiabo. Você deixa de lado todos os seus ensopados e o que mais for. Você deixa de lado o ensopado de berinjela. E o que? Seu peixe e seu quinque. Você deixa de lado seus inhames fritos e carne de porco. E o que mais você quer comer? Não estou te ouvindo. Você deixa de lado. Deixe de lado seu Keleveli. Quem não sabe Keleveli, assista online. Nunca comeu Keleveli. Onde? Não sabe o que perde. Keleveli, venha para Gana e coma Keleveli. Venha para Gana e coma Keleveli. Você não tem ideia do que está perdendo. Carne enlatada. Sim. Por quê? Veja bem, é um tipo de jejum. É endossado pelo profeta Daniel. Ele teve mais visões do que qualquer um de nós que pode dizer que está em jejum.
Olha, se você fizer jejum seco e perceber que desmaiou ou caiu, que seja a última vez que ouvimos falar de algo assim. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim. E se você tem diabetes, tem que tomar cuidado porque quando o seu açúcar baixa e você fica com pouco açúcar, seu cérebro pode morrer por falta de glicose, porque ele usa glicose para pensar. Então você tem que tomar cuidado. E também, você pode decidir que estou jejuando. Todo mundo tem pão agradável. E veja, Daniel está dizendo que não comeu pão agradável porque, para eles, a comida era pão. Quando você vai para o Oriente Médio, já viu aquele pão que eles chamam de pão libanês? Esse é o alimento principal deles. Um dia eu estava no Oriente Médio e me disseram, quinta-feira à noite é a festa. Eles me disseram que eu não deveria comer antes de ir porque era para eu me segurar, mas ia ter uma festa. Ei, ou seja, eu estava no Oriente Médio, já estive em tantos países por lá. Então eu apresento meu estômago. A festa. Não tomamos café da manhã. Estávamos esperando. Chegamos lá. Tinha pão e saladinhas. Então chegamos lá. Eu disse, não, esses são os iniciantes. Este é o começo. A escritura que citamos foi que, embora o começo seja pequeno, o último estado será grandemente aumentado. Olhar. Estávamos lá, os garçons estavam trazendo mais saladinha, uma saladinha com um pãozinho. 16 cursos. A certa altura, eu sinalizei, eu disse, é isso. Não há mais nada a caminho. Então, para alguns, isso é pão gostoso. Mas para nós, se você comer isso, significa que você está em jejum. Esse seria um agradável jejum do pão. Convidei bispo para minha casa. Naquela época, ele não era casado. Minha esposa fez um pouco de jollof e outras coisas. Então nos sentamos à mesa e começamos a comer. E então, enquanto comíamos, olhei para ele e ele abaixou a cabeça assim. Eu disse, irmão, o que houve? Ele disse, nada. Eu disse, não. Eu disse, o que foi? Ele, arroz é minha sobremesa. Ele disse, normalmente, o arroz é a minha sobremesa. Então isso significa que o arroz jollof que eu dei para ele não era comida para ele. Sim. Então, cada um tem o que é pão agradável para você e o que não é pão agradável para você. Quando você tira seu pão agradável e você desce para coisas que não são agradáveis, é um tipo de jejum, sim. E especialmente se tiver medicamento, remédio, pode optar por aquele tipo de Oriente Médio, como chama, antes de perceber que está em jejum. E quando você faz isso, depois de algum tempo, você percebe que nem sente vontade de comer todas essas coisas. Sim. Então, todo mundo deve, sabe, e é melhor você fazer isso do que não jejuar nada. Porque você pode dizer, Charlie, em janeiro eu vou jejuar, mas eu não consigo jejuar de novo. Eu não consigo jejuar de novo, mas todo jovem que se chama de homem de Deus, você precisa ter aventuras, aventuras em jejum. Sim, aventuras em esperar em Deus. Sim, veja até onde você consegue ir. Sim, tudo dentro dos limites de segurança e sabedoria. Espero que alguém esteja me ouvindo. O Getsêmani é uma chave mestre e um ponto de virada. Agora,
O Getsemane finalmente é a chave para ter o sobrenatural. Veja, você precisa de algo mais do que é natural para trabalhar, para milhares de pessoas se reunirem como eu me reuni hoje. Simplesmente chegar e ouvir alguém é sobrenatural. É isso que chamamos de ministério das multidões de Jesus Cristo. As pessoas precisam ser movidas por um poder para sequer vir. E estamos aqui à tarde. Esta é a tarde. É tarde chegando à noite. Fim da tarde. Sim. Sim. Normalmente a missa termina às 11 horas. Estamos ao vivo. É tarde, 4h30 ou algo assim da tarde. Sim, é uma transmissão ao vivo. Esse poder é o que acontece quando você ora. A oração traz um elemento sobrenatural. Em Mateus 16, versículo 18, ele disse: Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O inimigo direto da igreja são as portas do inferno. É algo que você está plantando diretamente no portão do próprio inferno. O portão do inferno é contra o que você está lutando. Quando você está edificando a igreja, e é por isso que há muita resposta e reações no reino do Espírito. Você não pode se envolver na obra de Deus a menos que se torne espiritual. Eu não quero que você dependa do pastor orando por você. Mas você precisa saber como orar por si mesmo. O apóstolo pode orar por você. Não há problema nenhum nisso. Mas você tem que ser alguém que ora. Quando meu pai morreu, estava em casa. Não estou mentindo. Ouvi algo andando pela casa. Depois que ele morreu, ouvi algo andando pela casa. Hoje é hoje. Porque se eu digo que sou um homem de Deus, entre mim e essa coisa, o que você vai fazer? Você não pode fazer nenhuma ligação telefônica. Eu ouvi aquilo. Corta, 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 corta. Ei. Você não é um homem de Deus. Levante-se, ore e desafie essa coisa. Eu me lembro de uma igreja. O pastor deu um testemunho. Ele disse: Eu edificarei a minha igreja. Isso traz o sobrenatural. Quando Jesus orou nesse jardim, anjos apareceram. Anjos. Você está pronto para dizer? Anjos fortalecendo. É aí que as coisas sobrenaturais acontecem. Apareceu um anjo do céu fortalecendo. Sua oração trará anjos. Sua oração trará anjos. Então, sua vida natural, do jeito que as coisas são, vai mudar e algum tipo de envolvimento sobrenatural no reino do Espírito vai acontecer. Anjos serão enviados em seu favor. Apareceu um anjo fortalecendo. Ele não pediu por um anjo, mas anjos virão onde a oração. Uma vez eu estava em uma casa, orando, e meus olhos estavam, porque eu consigo, e isso vem direto à mente. Eu os vi do lado de fora da casa, onde eu estava orando. Se você sair pela porta, tinha um sentado bem ali. Se eu fosse sair, eu pediria licença. Um estava sentado, outro em pé, conversando com um, e outros, 3 ou 4, pareciam seguranças, tipo uma equipe. Estavam fora da casa. Eu estava orando e os vi. Ah, sim, no reino do Espírito. Porque, enquanto você ora, você está acessando o reino do Espírito e trazendo um elemento sobrenatural para a sua vida seca. Para a sua vida seca. Um dia,
Um pastor estava orando. Aí apareceu um feiticeiro. Ele se converteu. Ele foi à igreja e disse ao pastor: quero te contar algo que aconteceu quando eu praticava aquelas coisas. Eu fazia parte daquele grupo. Ele disse: nós fomos enviados em uma missão para a sua cidade, não para aquela cidade, mas para a sua cidade, para ir espalhar as igrejas. Fomos lá para espalhar as igrejas. Ele disse: quando chegamos lá, entramos na primeira igreja. Nós acabamos com a igreja. A igreja foi dispersada e acabou. Entramos em outra igreja, espalhamos a igreja. Aí chegamos na sua igreja. Ele agora se converteu e está naquela igreja. E esse homem era um feiticeiro. Ele disse: quando chegamos na sua igreja, vimos um grande dossel sobre a igreja. Era uma igreja grande, mas havia um dossel por cima. Um dossel de espinhos. Você consegue imaginar? É como uma tenda de espinhos. No mundo espiritual, eles viam os espinhos. Eles disseram: deita, não podemos entrar. As orações fervorosas, os jejuns dedicados e a espiritualidade séria e profunda dos membros da igreja criaram, no mundo espiritual, um dossel de espinhos. Ele disse: nós voltamos. Quando ele disse voltamos, decidimos: vamos pegar só o pastor. Então eles voltaram para procurar o pastor. E ele disse que, quando vieram procurar o pastor, eles viram que ele estava alto, muito alto no céu, muito longe. Eles não conseguiam alcançá-lo. Eles não conseguiam alcançá-lo. Ele estava distante. Ele estava no mundo espiritual e longe. Sim. Eu me lembro de uma igreja aqui mesmo em Acre. Um homem de Deus veio da Inglaterra ou de algum outro lugar. Acho que era da Inglaterra. E ele veio e era um profeta. E ele fez um apelo no altar. Ele disse: todas as mulheres que estão aqui, vocês vieram para tentar o pastor. Venham para a frente. Esse é o motivo pelo qual vocês vieram aqui. Vocês estão aqui para tentar o pastor. Venham ver elas. 8, 1, 2, 3. Até que havia uma fileira inteira de mulheres lá na frente, apelo no altar em público. Eu não quero mencionar a igreja e tudo o que estava acontecendo. As mais sensuais. As super sensuais. Você sabe, a gente tem mercado e supermercado. Então a gente tem sexy e super sexy. Elas vieram para a frente, elas caminharam até a frente, elas se alinharam. Estamos aqui para tentar o passado. Fomos pegas. Venham. Elas vieram voluntariamente dizendo: não está orando. A Bíblia diz que ela bebeu o sangue dos profetas. A oração traz um elemento sobrenatural. Uma vez que Enefiagem estava orando na igreja de alguém, ele disse que quando prega, é como se estivesse pregando para pedras. E de repente, enquanto orava, ele simplesmente olhou para cima e o teto sumiu. E havia um macaco enorme sentado no teto. Estava bem ali em cima. Quando viu isso, ele disse: tem um espírito na igreja, um demônio. E ele disse para a coisa: desça, saia. A coisa caiu no chão daquele jeito. Aterrissou no meio. E ele disse: saia, ir embora. A coisa olhou para ele, começou a sair lentamente. Quando chegou à porta, ele se virou. Ele não queria ir. E você vê confusão nas igrejas. Igrejas não estão funcionando. Igrejas não estão crescendo. Veja, o pastor está tão relaxado. Você está muito relaxado. O crescimento da igreja não acontece por relaxamento. Você é muito casual. Muito descansado.
E a coisa saiu. Ele disse que voltou àquela igreja 1 ano depois. Era como noite e dia. A igreja inteira estava cheia. Tudo estava funcionando. Porque no reino do Espírito, ele estava lutando. O pastor está sentado ali lutando e esse Espírito está induzindo todo tipo de coisas na igreja. Nada funciona. Não existe bom espírito, nenhum espírito doce. É por isso que um pastor deve ser espiritual e os membros da igreja devem ser espirituais. Sua igreja tem um acampamento de oração. É a sua igreja, é o seu acampamento. Se não tiver nada, tem um jardim de oração. Você não sabe o que está acontecendo no reino do Espírito. Muitas coisas já aconteceram, mas a oração sempre traz um elemento sobrenatural. Quando João Batista nasceu de novo, seu pai Zacarias estava no templo orando e ministrando. Então um anjo apareceu. Quando Pedro foi preso, a Bíblia diz que a igreja se reuniu e orou ao Senhor. E um anjo apareceu. Toda vez que as pessoas oram, há alguma resposta no reino do Espírito e algum tipo de resposta espiritual. A oração é vital. Pessoas se movem em círculos, tentando em vão. Os coléricos são determinados, pessoas que vão atrás do que querem e precisam cumprir metas e terminar as coisas. Eles se levantam e começam a agir. Uma pessoa colérica pode pouco espiritual, porque ela quer agir. Precisa converter esse colerismo em oração, permanecer em sua vida. Você usa o colerismo para ficar em um determinado lugar e, assim, alcançar a permanência e a oração. Sua vida vai mudar. Teve um pastor que decidiu, não sei o que deu nele, ele resolveu se esconder na igreja dele. E chegar cedo, e se esconder na igreja e orar. Então, não sei como era a disposição da igreja, mas aí tinha uma senhora que costumava ir à igreja. Ela varria a igreja. Sim. Sim. Oh, sim. Então, ele estava observando, mas a senhora não sabia que ele estava lá. Então, ele estava observando. A senhora estava varrendo, de manhã cedo. De repente, ela tirou. Como é que se chama? O bumbum nos sentou em todas as cadeiras. Você vai de cadeira em cadeira. Senta-se na cadeira. Ele estava observando ela. Acho que ela os encanta. Ela está encantando a cadeira ou lançando um feitiço em cada cadeira. Puxe, puxe. O que são tudo isso? Você vem à igreja e diz, amo Jesus, amo. Sabe o que foi colocado na cadeira? Como a igreja pode trabalhar? Deus está lhe mostrando a necessidade de ser um homem de oração. Quando os problemas chegam, você não pode orar. Você não pode tirar isso de mim. Nem mesmo a oração lhe ocorrerá. Nem vai lhe ocorrer algo como deixe-me rezar. Você já deveria ter rezado. Não use Deus como um estepe. Ninguém gosta de ser usado como um estepe. Nem mesmo os estepes gostam de ser usados como estepes. Um dia eu estava, sabe por que você me usa quando está com um problema? Alguns de vocês, filhos, só ligam para o pai quando precisam de alguma coisa. E quando ele vê seu número, já sabe, ele precisa de alguma coisa. É por isso que está ligando. Ela precisa de mais alguma coisa. Ele nunca me ligou a não ser quando precisa de algo. E você percebe, quando vê essas ligações ou essas pessoas, que essa pessoa ingrata só aparece porque precisa de alguma coisa. E Deus não quer que você se relacione com ele só quando precisa de algo. Você deve se relacionar com Deus porque o ama e porque aprendeu simplesmente a esperar em Deus. Crescimento da igreja e Getsêmani.
Sim. Crescimento da igreja e Getsemane. Importante. Toda a sua vida vai mudar. Essa é a única coisa. Você vê as pessoas dizendo, eu quero ser um missionário. Você não pode ir ao jardim das 10 às 17. O jardim de orações fica aberto das 10 horas às 17 horas. Você não pode fazer isso. Ah, é difícil. Por favor, vá para a América e trabalhe lá, ok? Vá para a Alemanha. Vá para qualquer lugar. Sim, porque ministério é sobre oração. Sim, coisas espirituais são oração. Se não envolver espiritualidade no que faz, nem a prosperidade vai prosperar. Todo trabalho tem maldição terra quando você trabalha. Recebe pouco. Muito pouco. Quem vai para a Europa ou América trabalha como advogado, médico, etc. Isso leva a algo pequeno. É preciso uma bênção antes de sobra e você comprar uma casa. Então deixe Deus te conduzir para se tornar uma pessoa espiritual. Sim, e seu amigo, seu melhor amigo ou alguém que te conhece vai saber se você é uma pessoa espiritual. Porque essa pessoa vai saber se você vai orar. Agora as igrejas vão começar, os membros vão começar a ameaçar seus pastores. Pastor, nunca ouvimos dizer que você vai orar em algum lugar. É demais. Estamos cansados de você. Quero dizer, seu ministério não está levando ao crescimento. Sim, não estamos sendo abençoados. Pastor, por que você iria embora para esperar em Deus? Pastor, você não vai a lugar nenhum para orar. Nunca vimos você ir a lugar nenhum. Você está sempre aqui. É demais. Não nos sentimos renovados quando você prega. Encontre o pastor mais próximo e ameace ele. Diga, pastor, por que você iria embora para esperar em Deus? Queremos um pastor ungido. Estamos cansados de coisas secas. Aleluia. Escute. Você está ouvindo? Estamos encerrando, mas quero te dizer uma coisa. Sabe, se você não for ao Getsemane orar, certas pessoas importantes não vão tomar a decisão certa sobre você. Por quê? Pôncio Pilatos tomava a decisão. Quero dizer, eles o apresentaram, o sacerdote o levou a Caifás. Por isso quero que a gente vá. Vamos do jardim até a casa de Caifás. Aí você vai ver que lá tem uma prisão onde mantiveram ele, embaixo. Eles não podiam condená-lo à morte porque sacerdotes não podem sentenciar pessoas à morte. Havia um governo romano. Tiveram que levá-lo para Pilatos. Então Pilatos saiu. Pilatos precisa decidir. Há ideias diferentes sobre o que fazer. Pelo grito e desafio, o caso deveria ser encerrado. Há confusão no sistema. Então sua esposa enviou uma mensagem. Tudo depende de Pilatos. É por isso que no credo dos apóstolos mencionamos o nome de Pilatos. Crucificado sob Pôncio Pilatos, ele era o político de quem tudo dependia. E talvez haja alguém de quem sua vida dependa. Como a pessoa pensa e como a pessoa decide. Mas como você não reza, a mente fica livre. Então a esposa o chamou e disse, não toque neste homem, solte o homem, solte o homem. A esposa dele, mas veja, não era o plano de Deus soltar o homem. Se Jesus não tivesse orado, talvez Pôncio Pilatos teria dito, minha esposa sempre tem razão, minha esposa é uma mulher espiritual. E eu aprendi a ouvir coisas que ela diz, especialmente em certos momentos. Caso encerrado. Jesus, você está absolvido e liberado. Jesus, você está absolvido e dizem, vá para casa. Não vá para casa. Nós te escutamos e então você está livre. Vejo uma irmã aqui. Ela foi enviada ao tribunal por 4 dias. E depois disseram, você está livre. Pode ir. Então Jesus poderia ter sido libertado. Alguém foi preso por atravessar o sinal de trânsito, que nem estava funcionando. Então, quando o juiz ouviu que o semáforo não estava funcionando, ele disse, que tipo de caso é esse? Ir para casa. Jesus Pôncio Pilatos disse, Charlie, não. Caso arquivado. Esses caras são loucos.
eles os teriam mandado para casa. Então veio Barrabás. Vamos votar. E ele sabia por todos os meios que Jesus venceria a eleição. Ele está concorrendo às eleições com Barrabás. Quer dizer, não há comparação. Seria 1991. Somente um parente de Barrabás votaria nele. Então ele ficou ali e toda a cidade votou em Barrabás. Em uma decisão surpreendente, eles disseram: escolheremos Barrabás. Nesta eleição, escolhemos Barrabás. Deslizamento de terra. Quem você quer? Este homem é um ladrão e mentiroso. Ele é um assassino. Este homem é um pregador. Ele é um curador. Todo mundo conhece ele. Quem vocês querem? Numa decisão surpreendente que desafia a imaginação e o entendimento, eles escolheram. A eleição foi desse jeito, e Jesus perdeu a eleição. Jesus estava ali e disse: escolham a mim para ser livre. Estou aqui com Barrabás, eu curo os doentes. Eu expulso demônios, ressuscitei mortos. Que manifesto! Os dons ministeriais estão operando. O Espírito do Senhor está sobre mim. Me ungiu para pregar, para curar, para libertar os cativos, para abrir os olhos dos cegos. Veja o cego Bartimeu. E Barrabás estava ali de pé. Barrabás disse: não peçam por mim, eu sou um assassino, eu sou um estuprador, sabe? Não quero mencionar o número de meninas que são estupradas. Eu posso matar alguém com esse sentimento. Quem você quer que esteja com você no sistema? Porque é meu costume. E eles disseram: Jesus levantou a mão. Quantos de vocês, sem mãos? Barrabás levantou a mão. Nós chamamos Barrabás. Ei, é demais. Não faz sentido. Então, se você não orar, ficará surpreso ao saber que decisões erradas serão tomadas. A decisão que teve que ser tomada foi que, no final, Jesus tinha que ir para a cruz e morrer por todos nós. Sim. Essa decisão, se você não a tomar, não será tomada. Então eu não. Sei que decisões estão sendo tomadas a seu respeito. Um dia ouvi um pastor orar dizendo: Senhor, que toda decisão que está sendo tomada sobre mim, contra a minha vida, que essa decisão seja cancelada. E eu fiquei pensando nisso. Talvez existam pessoas sentadas em algum lugar tomando decisões. Então, aqueles que não oram, aqueles que não vão para o Getsêmani, decisões vão acontecer. Seu amado, que deveria ter dito sim, vai dizer não. É mesmo. Alguém contará a história dela para ela. Quando conheci minha amada, alguém veio contar histórias ruins sobre mim. Sim. Eu não sabia por que falando mal de mim. Faz tempo como isso. Então, ela não sabia se eu era uma pessoa boa ou má porque a pessoa que estava falando parecia estar falando com autoridade. Esse cara é assim, ele é assim, isso e aquilo. Então, minha esposa, que na época não era minha esposa, nem sequer era minha amada, eu nem sabia o nome dela. Ela fazia espanhol, foi para o departamento de espanhol. O departamento de espanhol, corredor embaixo, passa para os jardins. Ela estava no departamento de espanhol com a amiga. Quando olha a janela, vê a estrada aos jardins. E ela me viu de manhã, sozinho, caminhando para os jardins pelo departamento de espanhol. Não é verdade? Você não fez espanhol. Como se diz? Fala um pouco de espanhol. O espanhol não está vindo. Então eles vão me ver andando por lá. O homem de quem ouviram falar é uma pessoa ruim. Aí eles viram. Aí vão aprender um pouco. Eles vão até o salão de água. Voltam. Vão estar sentados no mesmo lugar. Então, à noite, eles vão me ver voltando sozinho dos jardins à noite. Muitas vezes eles me viram indo e voltando. Viram, que tipo de pessoa é essa? O fantasma vai rezar calma para enfrentar decisões e histórias no sistema. Então, sua vida está mudando através do Getsêmani. Todo mundo que tem que passar por isso. É por isso que eu agradeço a Deus. Qualquer pessoa teimosa, maldosa, isso e aquilo, eu já vi de tudo.
Tudo faz parte do plano de Deus. Ele planejou e fará acontecer. Entregue Deus à oração. Vai haver um envolvimento sobrenatural nessa situação. Levantem as mãos todos. Pai, obrigado pelo teu poder e espírito. O Senhor nos guia lindo. Te agradecemos. Apenas se comprometa a ir. Senhor, eu quero ser uma pessoa espiritual e de oração a partir de hoje, em nome poderoso de Jesus. Obrigado por cada mão que está levantada, pois nos comprometemos com a oração e com a espiritualidade. Em nome de Jesus, oramos com gratidão, e todos disseram amém. Com cabeças curvadas e olhos fechados, se quer entregar sua vida a Jesus, nascer de novo, venha à frente para orarmos. Venha até aqui. Pastor, alguém me convidou para a igreja. Talvez alguém tenha te convidado, mas você não conhece Jesus como seu Salvador. Eu quero dizer, pastor,